Oi, gente, para quem está chegando aqui agora no canal, eu me chamo Daniele de Bernardi, seja muito bem-vindo. Eu sou terapeuta holística, trabalho com algumas técnicas integrativas e complementares, dentre elas o Theta Healing. E eu escolhi para gravar esse vídeo um tema, o tema da baixa estima, porque por dois motivos. Um, porque eu tenho visto essa questão muito frequente nos atendimentos de Theta Healing. E nem sempre as pessoas sabem que tem a baixa estima, elas não trazem essa questão tão clara e consciente, tão resolvida, né, a ponto da consciência, mas elas trazem uma questão, um problema. E a partir daquele problema a gente começa a investigar, começa a descobrir padrões bloqueadores, crenças limitantes, e só então a gente começa a estruturar que aquela pessoa faz uma dinâmica de baixa estima. E muitas vezes é a partir desse conhecimento que elas começam a fazer o caminho de volta para o seu amor próprio e a se curar. E um outro motivo pelo qual eu escolhi esse tema é porque eu mesma, quando criança, vivi demais a baixa estima. Eu vou contar um pouquinho dessa história para você e quem sabe você se identifica com ela e possa se ajudar, né? E compreender que a baixa estima é curável, que a gente pode sim voltar para o nosso amor próprio e reconhecer a nossa potência e tudo aquilo que a gente tem de bom e seguir na vida de uma forma mais segura, mais autoconfiante. E a prova disso é que eu tô aqui fazendo um vídeo para vocês, que para mim já foi um grande desafio, porque eu não confiava na minha voz, mas agora eu tô aqui, né? Eu consigo fazer isso a partir da minha cura da baixa estima. Então fica aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha história e sobre a baixa estima. Eu era uma criança muito magricela e eu tinha uma arcada dentária muito protuberante. Eu era bem dentuça. Além do mais, eu achava meus cabelos horrorosos. E eu tinha ainda uma timidez, gente, uma timidez que era, eu vou te contar, viu? O lugar do mundo, o lugar da minha casa, do mundo que eu mais amava era o meu quarto. Ali era a minha rota de fuga, era o meu porto seguro, lá nada me ameaçava. Então eu sempre fui uma criança socialmente muito isolada. Eu tinha dificuldade de fazer amizades e de me apresentar às pessoas. Eu achava sempre que ninguém queria estar do meu lado, que eu não tinha nenhuma importância, que eu não tinha nenhum atrativo para que aquelas outras crianças quisessem brincar comigo. E eu fui crescendo assim, recebi alguns apelidos, como Bip Bip, Olivia Palito, Cibite Baleado, Bicho do Mato, enfim, eram tantos, né? Hoje em dia isso seria um bullying, mas naquela época era tudo uma grande brincadeira, mas o fato é que eu me incomodava muito com esses aspectos todos e tinha dia que eu sentia uma tristeza profunda, uma solidão profunda, não tinha nada que passasse. Então eu fui uma criança extremamente reservada e eu tinha pavor quando a minha mãe me chamava para me apresentar a alguém. Isso era a morte para mim, era um grande constrangimento. Eu preferia que ela não me apresentasse, que eu ficasse invisível. Seria perfeito se eu me tornasse invisível naquele momento. Então, eu fui crescendo, fui aprendendo a lidar com tudo isso de uma forma muito dolorosa, mas o fato que o que me salvou mesmo desse processo foi o autoconhecimento. Realmente foi esse caminho de compreender que a gente tem partes boas e partes que precisam ainda de cuidado, de atenção, que foi me dando um novo olhar e desenvolvendo a minha potência interior. Então, a gente vai seguir no vídeo, na próxima etapa, que é falando sobre os sintomas que as pessoas de baixa estima geralmente apresentam. Então, nem sempre as pessoas trazem para a terapia a questão da baixa estima de uma forma clara, estruturada e até falando, eu tenho baixa estima. Não, elas trazem um problema, uma questão que elas estão incomodadas. E quando a gente começa a cavar crenças, a cavar o que está por trás daquele problema, a gente começa a identificar que ela está fazendo uma dinâmica de baixa estima, que aquela pessoa ela está digamos, convivendo com a baixa estima e criando um padrão de realidade de sofrimento. Então eu vou falar aqui de uma forma resumida, mas de uma forma bem prática, o que eu tenho observado nos atendimentos de Theta Healing que me dizem ou sugerem ou indicam que aquela pessoa ela tem algum nível, em algum grau, a baixa estima. É claro que o padrão como a pessoa reage a isso, o padrão como ela
pensa é muito diversificado. Cada pessoa vai fazer um caminho em relação à baixa estima, vai ter uma forma de expressar essa baixa estima para o mundo. Mas aqui eu vou falar de alguns pontos que eu percebo bem claramente ou mais frequentemente. Um deles é o foco no fracasso. As pessoas que têm baixa estima, elas têm uma necessidade de falar sempre do pior delas. Ou seja, elas têm dificuldade de identificar o que elas têm de bom. E falar o que elas têm de bom é muito difícil. Elas já estão tão identificadas com aquilo que é ruim dentro delas, o fracasso, os defeitos. Elas naturalmente já falam disso e algumas delas, inclusive, fazem um quadro de vitimização por conta dessa questão. Então, veja só, o foco no fracasso e nos defeitos é um sintoma que eu percebo muito claro nas pessoas que têm baixa estima. Um outro ponto bem relevante é que as pessoas com baixa estima não se sentem merecedoras de fazer uma viagem dos sonhos, de ter um parceiro afetivo, uma relação digna, plena. Elas não se sentem merecedoras de viver o sucesso, de ter amigos verdadeiros, de ser amado por Deus. Então, elas têm uma dificuldade de se acharem dignas de receber as infinitas possibilidades que o universo tem reservado para elas. Então, elas têm um costume, né, de não receber, na verdade. Elas têm dificuldade de receber o que o outro tem para dar para elas. Tem pessoas que ficam, inclusive, constrangidas de receber um favor, um presente, um elogio. Você já viu isso? Tem gente que ao a gente fazer um elogio, a pessoa se sente, nossa, não, imagina, não é assim, não é comigo. Ou se a gente vai ofertar um presente, não precisava, não é para mim. Então a gente vai negando que aquilo que chegou às nossas mãos, porque a gente não se sente merecedor, tá? Um outro ponto que eu vejo também em quem tem baixa estima é a necessidade de comparação. As pessoas de baixa estima estão sempre se comparando. Ou elas se comparam para menos, de forma inferior, então elas se sentem sempre menos que o vizinho, menos que o colega de trabalho, menos que alguém da sua família, menos que o seu irmão mais velho, enfim. Elas estão sempre se comparando, se colocando no último lugar da fila. Elas não conseguem compreender o que é uma prioridade para elas. Então, a prioridade é sempre o outro, ela não. Né? Ela está sempre ali, é a última que faz alguma coisa, é a última que recebe alguma coisa. Então, as pessoas de baixa estima, elas também se comparam muito, elas têm um olhar muito mais voltado para fora do que para dentro, porque elas não reconhecem o alto valor delas. E eu percebo também uma estratégia bem interessante que essa disfarça mais a baixa estima, que é a comparação superior, para a superioridade. Ou seja, é aquela pessoa que conta muita vantagem, que gosta muito de mostrar o que tem, que está sempre se validando, às vezes, por uma foto no Face ao lado de uma pessoa importante. Então, ela está disfarçando muitas vezes, né, gente? Não vou falar que é sempre assim. Mas o que eu percebo é que muitas vezes isso é um disfarce da baixa estima. Então, ela exagera na comparação de superioridade. Tudo bem, a gente pode compartilhar aquilo que a gente tem de bom, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa ver de que ponto isso está nascendo. Se está nascendo naturalmente ou se está nascendo de uma necessidade de reconhecimento, ok? Então, vamos lá. Um outro ponto que eu percebo é quando a gente fala de relacionamentos afetivos. As pessoas de baixa estima, elas tendem a assumir dois comportamentos inicialmente, tá? Como eu sempre digo, aqui é um vídeo onde a gente traz alguns sintomas, mas existem outros. Em relação aos relacionamentos afetivos, eu percebo que as pessoas de baixa estima, ou elas seguem um caminho de submissão. Então, elas agradam muito, elas fazem tudo pelo outro, elas passam dos seus limites, elas têm dificuldade de dizer não, elas se submetem ao que o outro quer que ela seja. E ela abre mão de quem ela é. Ela vai se distanciando de quem ela é para ser o que o outro quer que ela seja. Ou seja, ela vai se submetendo ao critério e olhar do outro para que ela seja aprovada. Então, as pessoas de baixa estima têm muita necessidade de serem aprovadas, tá? Então, isso é um ponto que eu vejo bastante. E tem uma outra questão também,
que é um contraponto desse. Às vezes a pessoa de baixa estima, ela não vai para a submissão, ela vai para o lugar oposto. Ela vai para a manipulação, para o controle, para o poder, né? Como forma de manipular a atenção, o amor e o olhar dessa outra pessoa que ela convive para com ela. Então, ela disfarça a fragilidade. Então, ela está sempre forte, ela está sempre no controle, ela está sempre mostrando que ela consegue tudo, que ela não precisa de ajuda. E muitas vezes, gente, essa pessoa, ela está em frangalhos, né? Ela está destruída por dentro, ela está completamente sem forças. Muitas vezes ela adoece fisicamente porque ela já carrega um mundo nas costas através desse poder e dessa manipulação para sustentar esse poder, mas no fundo elas não têm estrutura psíquica para sustentar isso. Então esse é um outro ponto que eu vejo que disfarça, porque você olha e à primeira vista ela não parece que tem baixa estima, mas quando a gente investiga, quando a gente vai a fundo para os sentimentos, muitas vezes essa pessoa ela simplesmente ela está completamente estraçalhada por dentro. Ok, e seguindo ainda nesse raciocínio, um outro comportamento que eu vejo das pessoas com baixa estima é que elas nunca se sentem suficientemente prontas, elas nunca se sentem suficientemente boas, preparadas para assumir uma missão, para assumir um cargo mais alto, nunca se sentem prontas para dar uma palestra, para falar em público. Obviamente que isso são graus, às vezes a gente já consegue até um determinado ponto, mas não consegue totalmente. Então, mas há um vazio, há um lugar que eu nunca consigo chegar de me sentir bem, completamente plena. Então, a pessoa de baixa estima, ela tem uma tendência a se sentir sempre aquém de uma expectativa qualitativa sobre si mesma. Então ela está sempre querendo chegar naquele ponto, ela está sempre querendo se tornar pronta para fazer algo, mas acontece que ela nunca chega porque ela está procurando essa validação fora, através às vezes de certificados que ela tem, através de títulos, através da trajetória dela profissional, mas ela não consegue se validar pelo próprio valor, pela própria importância que ela tem para ela mesma, pelo amor próprio. Então fica sempre assim, ela fica sempre em busca. E por último, né, gente, que eu percebo também que as pessoas de baixa estima, elas se sentem muito sozinhas. Eu me sentia muito sozinha quando eu era criança, muito isolada, não é? Então, as pessoas de baixa estima, elas se sentem muito diferentes, muito sozinhas, muito solitárias. Elas não se sentem merecedoras também de pedir uma ajuda, um apoio, têm dificuldade de buscar ajuda. Então, veja, as pessoas de baixa estima, também elas não se sentem adequadas. Às vezes se sentem esquisitas mesmo, estranhamente diferente das demais pessoas do coletivo que ela convive. Então, para a gente terminar agora, eu vou te falar que eu tenho uma proposta para você, né? Eu gravei um vídeo de meditação para elevar a sua estima. Tá também no meu canal do YouTube, assiste lá, se chama Reconexão com a sua luz interior. E é uma meditação que vai te trazer sentimentos e crenças positivas para você ouvir, para você se conectar com o seu melhor, tá bem? E tem mais uma coisa que eu quero te falar. Se você se sentir convidado a trabalhar essa questão, porque você precisa, eu desenvolvi um mapa que vai te ajudar a identificar seus padrões de pensamento, reação e comportamento em relação à baixa estima. É um desafio que eu criei para 30 dias e se você fizer, com certeza você vai ter clareza do que acontece com você com relação a esse tema da baixa estima, tá bom? Então, se você precisar receber esse mapa, se você tiver vontade de receber e se trabalhar a partir dele, na descrição desse vídeo, tem um e-mail que você vai enviar solicitando o seu mapa, tá bom? E aí eu te mando na sequência que o seu e-mail chegar. Então, muita gratidão pela sua audiência. Fica com Deus, um cheiro na sua alma.